Senhoras e senhores, está começando mais um Podmosque. Brincadeira, não é mais um Podmosque que está começando, porque esse é o primeiro Podmosque. Então estamos começando hoje, dia 6 de fevereiro, Meu Deus, que babado! Dia 6/2/2026, às 16h06. Vamos descobrir o que isso significa, porque é exatamente neste momento que está começando o Podmosque. Palmas para o Podmosque. Agora, sim senhora, esse dia está na história. Essas aulas irão para o YouTube e para o Spotify, para você escutar enquanto você faz o seu cocôzinho, enquanto você treina na academia, enquanto você faz qualquer coisa, vai ter eu no seu ouvidinho. Então vamos começar. Ai, tô assim. Vamos falar hoje sobre padrões repetitivos. Eu queria compartilhar um vídeo com vocês. Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando não, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Bença, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio? Sobe aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Desça, mãe. Bença, mãe. Bença. Bença, mãe. Desça, mãe. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Ô, Lude. Ô, Lude, tu não tá me ouvindo chamar não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando não, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando não. Vai mostrando nesse vídeo esse mesmo comportamento se repetindo de geração para geração. Eu participei de uma sessão de constelação familiar nesse domingo. E o que é uma sessão de constelação familiar? É uma terapia holística no qual você leva ali o seu problema que você quer resolver para o terapeuta. Ele vai conduzir com você uma sessão energética para entender onde está a raiz desse problema. Vão ficar lá, vão resolver, não, brincadeira, tô falando isso só para zoar minha mãe.
Porque minha mãe acha que essas coisas é tudo macumba, né? E aí na cabeça da minha mãe macumba é coisa ruim, aí a gente fica endemoniado, e aí o demônio vai, baixa lá e aí mostra. Não é nada disso. Pelo amor de Deus. O nosso corpo é energético, assim como tudo que nos cerca é energético, né? Vamos pensar na energia que a gente tem para carregar o celular, na energia que a gente tem para ligar a luz, no Wi-Fi, no jeito que o Wi-Fi passa de um lugar para o outro. Tudo isso é energia. Então, por que você acha que não pode ter energia na nossa pele aqui, no nosso DNA? Tem energia. E tem energia que a gente carrega de geração para geração. Por quê? Aí eu vou explicar de uma forma bem lógica, bem racional, bem científica. E que também não é só científico, né? Porque se você for ver lá na Bíblia, sempre está falando de coisas que se passam de geração para geração. Então também entra aí no fenômeno religioso. Mas eu, nesse momento, vou explicar pelo viés mais científico. Porque a ciência explica praticamente tudo aqui do nosso funcionamento, né? Até eles trocam de coração, tiram um coração e botam o outro. Estou falando que os cientistas são maiores que Deus, não, mas Deus está ajudando esse povo, né? A gente carrega geneticamente emoções de geração para geração. Como quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente começa a sentir as coisas que ela sente. Se ela sente raiva, a gente sente raiva. Só que a gente não sabe o que é raiva. É o primeiro contato que a gente está tendo com a raiva. A gente está sentindo um trem ali. A gente não sabe o que é. A nossa mãe sente alegria, a gente sente alegria. Só que a gente não sabe o que é. A gente também não sabe o que é bom e o que é ruim. Raiva é ruim, alegria é bom. Não. A gente sabe que a gente sentiu isso e a gente sentiu aquilo. Então, esse é o primeiro aprendizado que nós temos na nossa história de vida, antes mesmo da gente nascer. A gente já está tendo esse contato com o mundo externo, né? A gente está sendo formado, nossos bracinhos, nossos olhinhos e tudo mais, e também as nossas emoções. Ou seja, gente, isso é muito profundo. Antes mesmo da gente existir fisicamente, da gente ter tudo do nosso corpo, todos os nossos órgãos, tudo formado, a gente já estava tendo sensações, emoções. Só que como a gente está ali no útero da nossa mãe, sendo formado, a gente se sente seguro ali. E a gente nasce com algumas características que são características de seres humanos. O que são características de seres humanos, Jéssica? Bom, seres humanos são seres que têm 2 braços e 2 pernas, andam sobre 2 pernas, né? Eles têm boca, eles têm olhos, eles têm a necessidade de pertencimento, eles têm a necessidade de tomar água, eles respiram, eles têm a necessidade de comer, eles têm a necessidade de segurança, eles têm a necessidade... Ou seja, eu falei de necessidades, aliás, eu falei de características físicas e falei de necessidades físicas e também de necessidades emocionais. A gente ignora as necessidades emocionais porque a gente não vê, não é palpável. Tudo que é desconhecido pra gente, a nossa mente não consegue. Sabe, pensa aí em alguma coisa que você achava, tinha uma ideia na sua cabeça de como que era aquilo, e quando viu que, tipo, nossa, nada a ver com o que eu pensava, sabe? Achavam que a Terra era plana. Aquilo ali era uma convicção, a Terra é plana. Então, quando a gente não sabe, não vê, né? Hoje a gente vê, a gente consegue ver porque tem telescópios. Hoje a gente consegue ver coisas no universo, mas a gente não consegue imaginar o que tem depois do buraco da minhoca. Sabe o que é o buraco da minhoca, né? No universo tem um buraco lá que suga todas as coisas lá para aquele buraco negro e tudo aquilo some, desaparece. Todos os telescópios que entraram ali dentro, na hora que entra... Então, se o nosso planeta, por exemplo, cruzar com um buraco de minhoca, que ele suga as coisas, ele suga nós. Aliás, eu ia falar, já era, mas não sei. Ninguém sabe o que acontece depois de um buraco de minhoca.
Aí a gente assiste vários filmes de alienígenas, né? Como o seriado que eu tô assistindo agora, Rick and Morty. Aparece cada coisa que você pensa, nossa, nada a ver, o ser humano viaja, né? Só que tudo tem tudo a ver, porque tudo é provável de ser, mas ao mesmo tempo é provável de nada ser. Meu Deus, entrei em uma reflexão profunda. Vamos voltar para a constelação familiar. Estava falando do DNA que se carrega, as emoções. Tá, beleza. Então a emoção carrega e a gente não olha muito para ela, porque ela não é vista, não é palpável, mas ela tá ali. E ela tem um peso, um impacto muito maior do que a nossa mente é capaz de imaginar. A gente está lidando com o nosso racional, que é o que sabe tudo, porque tá vendo, palpável, tá vendo que eu tenho braço, tá vendo que o coração lá do cientista, né, que faz a cirurgia, pode arrancar um coração e botar outro. Há muitos anos atrás, imagine falando, nossa, no futuro vão arrancar um coração de um homem e colocar o coração de alguém que já morreu. Gente, eu tenho certeza mais que absoluta que ninguém acreditava nisso. Mas hoje acontece. Então, essas emoções, elas vieram primeiro, antes do seu pensar. Então, as emoções vieram. Depois, você aprendeu a pedir por alimentação, por refeição, tarará, tarará, tarará. Como você estava na barriga da sua mamãezinha, e aquele lugar, um lugar seguro para você, foi ali que você passou a existir, e ali você recebia alimento, oxigênio. Será que bebê já... Não, né? Acho que não. Então, você entende que aquilo é o comportamento normal, entendeu? Sentir raiva é normal, sentir rejeição é normal. E aí, essa sua parte emocional, ela busca sentir o que ela sentia desde sempre, desde quando estava na barriga da mamãe. Aí sente isso durante a vida toda, tem o seu filho, passa esse sentimento para o filho que está na barriga, e aí vai passando de geração para geração. Entendeu como funciona? Tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não entende. Me esforço, não dá certo. Aí você pensa que o problema é você. Vem aquela ansiedade, porque você começa a pensar no futuro. Você tem que começar a dar certo. Ou então, você tem um dedo podre. Nossa, você tem um dedo podre para relacionamento. Eu só escolho errado. Porque quem está escolhendo não é você, criatura. É o seu inconsciente que está escolhendo. São as suas emoções. É por isso que, às vezes, a gente tenta e não sai do lugar. Porque racionalmente você está tentando, mas emocionalmente você quer se conectar com aquele lugar que é seguro para você. Se você sentiu dor, né? Se a dor está presente na sua ancestralidade, eu vou te falar que tá. Principalmente se os seus ancestrais foram povos indígenas ou povos africanos. Povo sofrido, bruxas, né? Se você tem aí na sua ancestralidade alguém que foi bruxa, imagina uma pessoa que foi queimada viva. Ela sofreu. Escravidão, falei dos povos africanos? Eu falei. Escravidão, mulher, estupro. Quantas e quantas mulheres. Mulher, gente, meu Deus do céu, ainda bem que a gente tá acordando e se cuidando, porque a mulher sofreu pra um caralho. Imagine o tanto que as suas ancestrais sofreram e passaram esse sentimento de dor de geração para geração. O seu emocional procura estar em um ambiente que te cause dor. Se o seu pai, por exemplo, foi um pai ciumento, sei lá, e você acabou vendo isso, vivendo isso durante a sua infância, aí vamos falar dos comportamentos repetitivos, porque sim, eles passam de ancestralidade, mas também tem a ver com a sua criação. Aquilo que você vê, imagina, você passa a vida toda vendo. O nosso período de formação, quando a gente aprende as coisas,
E quando a gente está se formando, a gente está crescendo, né? As células estão evoluindo, a gente está entendendo quem que a gente é. E aí tudo isso se forma dentro da gente. Raiva é bom, ciúmes é bom. Olha, meu pai tem ciúmes da minha mãe. Olha, meu pai tem ciúmes de mim. Olha, meu pai bate na minha mãe. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. É minha família. Eu pertenço a esse lugar. Eu sou daqui. Eu aprendi assim. A minha mãe, cara, que me deu leite, que me sustentou. Todo ser humano tem essas necessidades emocionais. Não adianta a gente achar que não. Ah, não, eu quero amor. A gente acha que a gente não tem amor por causa dos traumas que a gente viveu, por causa do tanto de lapada que a gente tomou. A gente ficou casca dura. Amor. Só que ser humano, que tem 2 braços, 2 pernas, que fala com a boca, que gesticula, ser humano, igual eu e você, não tem necessidade de ser amado, de pertencer. Então, ele nasceu naquela família e ele quer pertencer àquela família. Ele quer pertencer àquelas pessoas. Então, vou me juntar, né, com uma pessoa muito, muito ciumenta. Aí o racional tá falando, porra, eu não aguento isso, que vida do cão, que vida sofrida. Ninguém merece ficar passando isso a vida toda, ninguém merece, eu não entendo o que acontece. Que ódio, eu tenho direito de ser feliz. Parece que a minha vida vai ser sempre assim. Nossos antepassados se lascaram. A maioria, né? Porque hoje a gente tem mais acesso à informação do que eles. Oh, glória! Por isso que você está recebendo esse vídeo e por isso que eu tenho esse conhecimento. Porque se não fosse por toda a informação que eu recebi através da tecnologia, meus amigos. Eu ainda tava me lascando. Igual mamãe e papai, ó. E achando que a vida é bela. E a febre é amarela. Esse é o nosso racional. Tentando, fazendo de tudo. E o caralho a 4. Sair dessa desgraceira dessa vida. E o emocional. Aí o emocional tá que te puxa. E você indo junto. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai entender esse processo. E a gente começa entendendo tudo isso, né? Todo esse plano de fundo. Tudo isso que acontece. Aí a gente continua pequenininho. A gente não vai crescer nunca não. Mas a gente consegue ganhar conhecimento, tipo, a gente para entender, né? Porque aqui a gente tá cego, não tá vendo o que tá acontecendo. Aí de repente a gente fala, opa, esse grandão aqui não carregando. O que tá acontecendo? Peraí, deixa eu entender, você tá me carregando por quê? Aí você descobre, você tá me carregando por causa disso? Porque o emocional é que carrega, e eu achando, então como é que eu resolvo? Aliás, como é que eu resolvo a minha parada com você? Aí você vai entender. Controle emocional. Então, bora. Então, a gente é capaz de carregar tudo isso aqui com conhecimento. Primeiro, conhecimento. Primeiro de tudo. Conhecimento. Aí depois, aí vem... Ai, meu Deus, aí vem botar em prática as coisas que a gente vai aprendendo aí. Vamos deixar para um segundo momento. Por que a constelação familiar é interessante? Então, a gente trabalha com essa forma energética e aí vai ver representações, como se fosse um teatro. Então, tem a constelação familiar feita com bonecos dentro d'água, bonecos que flutuam, tem as pedrinhas, os cristais, tem as pessoas, então imagina que cada cristal é uma pessoa. Tem os cavalos, no caso, cada cristal seria um cavalo. Neste domingo, a gente foi constelar o lado feminino dessa pessoa. O que poderia ser feito se fosse com bonequinhos? Ia se escolher um bonequinho. Ele mesmo iria escolher um bonequinho para representar ele. Então é muito intuição, sabe? Intuição é emoção, é sentir, né? Então aí ele escolheu esse bonequinho. Aí conforme o enredo da história, como nesse caso específico a gente estava trabalhando a ancestralidade feminina dessa pessoa, então escolheu-se a mãe dessa pessoa, a mãe da mãe, aí a mãe da mãe da mãe, e ficou essa galera toda lá. Aí pode escolher as pedrinhas, ou os bonequinhos, ou no caso as pessoas. Como a gente estava fazendo em pessoas, então cada pessoa representava uma pessoa. E aí, como é um campo energético, se for só o terapeuta mais a pessoa usando os bonequinhos, a pessoa que está sendo constelada vai sentindo e ela mesma vai movimentando os bonequinhos. Se a constelação estiver sendo representada através de pessoas, que foi o que aconteceu neste domingo,
Ele escolhe as pessoas que vão representar, mas ele não movimenta as pessoas. As pessoas se movimentam sozinhas. E aí vai havendo sentimentos. Eu fui a última pessoa a ser escolhida e eu nem sabia o que eu ia representar. Ela só me escolheu e botou lá. E eu comecei a sentir muita agonia, muito nojo das que já estavam lá, muita raiva. Jéssica, do Neida. Tinha o sentimento de rejeição. E aí a gente foi trabalhar nessa ancestralidade, né? Vamos entender onde veio a raiz. E eu representei a pessoa, a primeira filha da linhagem feminina que foi rejeitada. Ela carregou esse ódio durante a vida inteira e aí ela engravidou, passou esse ódio todo para a filha dela, que passou esse ódio todo. Só que assim, é um ódio que não, você não tá passando ódio, tipo, eu te odeio. Não é isso que eu tô falando. Ela amou a filha dela. E ela deu esse amor para a filha dela da forma que ela entendia que era amor, emocionalmente. A parte emocional dela entendia o amor como rejeição, raiva, né? E aí ela passou esse amor para a filha dela dessa forma e foi passando até chegar nele. Entendeu? Fazer uma sessão de constelação familiar é interessante? É, porque você já vai lá na raiz, já trata lá na raiz, tipo, é mais rápido, é mais fácil. Apesar de que eu acho que nenhum processo é rápido e fácil. É uma opção, pronto, falei. Uma opção. Tem várias. Eu acho que é outra opção. Tudo que te traz uma expansão da consciência. O que é expansão da consciência? Sabedoria, minha gente. Sabedoria mais autoconhecimento. É você entender você. E tudo que acontece com você. Porque, colega, vou te falar um negócio aqui. Você se acha aí o sabichão, a sabichona, você não tá entendendo porra nenhuma que tá acontecendo aí por detrás. As partes emocionais envolvidas, as partes espirituais envolvidas. Então, meu amigo, a gente vive cego, parecendo uma marionete. Se você se acha o sabichão e ou a sabichona, você precisa entender o que acontece ou aconteceu no plano de fundo da sua história, da sua vida, de quem é você, para aí então você ser o sabichão e a sabichona de verdade. Porque por enquanto você está passando vergonha. Quando eu olho para trás e que eu vejo a cegueira que eu andava e que todo mundo anda, eu falo, gente, não é possível. Por isso que hoje o meu objetivo é tirar a venda dos olhos de todo mundo, mas eu não posso ir aí arrancar o olho, a venda do seu olho. É você que tem que se dar a oportunidade de me escutar, né? Entender o que eu estou falando, processar, pensar se faz sentido, porque isso aqui só vai fazer sentido se fizer sentido mesmo para você. O convite de hoje para você é: quero que você pense, que você reflita em um padrão que se repete na sua vida e um padrão que você não quer mais. Ai, Jéssica, acho que isso é impossível. Não é impossível e também não é tão difícil quanto parece. Você poder ser dono de você poder escolher o que você vai fazer, como que você vai viver, se você vai viver bem, se você vai viver mal. Entre em contato comigo, caso você tenha interesse em se aprofundar nessa questão. Caso esse ainda não seja o momento ideal para você, você vai lançar uma pergunta para o universo. Perguntas poderosas. Faz pergunta que você recebe a resposta. Ai, Jéssica, papo de doido. Faz, criatura. Faz a pergunta. Escreve em um papel uma pergunta. O que está causando isso? Como que eu resolvo essa situação? Lança essa pergunta para o universo, vai lançando, vai se perguntando, vai lendo essa pergunta sempre que você puder, porque o seu cérebro vai começar a buscar essa informação. Não é para você se perguntar e ficar se cobrando, querendo a resposta. Só lança essa pergunta. Como que a gente resolve isso, universo? Como que eu resolvo essa parada? E fica de boa.
Não tenha pressa, porque as coisas não são no nosso tempo. Vai vir um insight, vai vir uma outra coisa, você vai ler alguma coisa no livro que vai conectar com aquilo, você vai estar assistindo Big Brother, vai acontecer alguma coisa no Big Brother, você vai conectar com aquilo, alguém vai te falar, entendeu? E aí você vai, pouco a pouco, entendendo o que precisa fazer. Não tem como ter pressa. Isso eu já entendi, porque a pessoa mais apressadinha do planeta Terra é eu mesmo. Euzinha aqui, mas nunca resolveu. Então, se eu te falar, vai por mim, porque viver com pressa é uma desgrama. A nossa mente precisa estar relaxada para as respostas e para os insights virem. Se a gente tiver com a mente muito ocupada, a gente não vê, o insight vem, a informação passa e passa batida, a gente não vê. Se estiver ansioso demais, fala comigo. Fala comigo, a gente marca um diagnóstico, que aí só na sessão de diagnóstico você já vai conseguir identificar muita coisa que vai te ajudar, tá bom? Beijo, esse foi mais um, o primeiro Podmosque para você. Deixe seu like, me diz se você gostou, curte, comenta qual insight você teve hoje.